Batata feliz mesmo? Acho que ninguém vai reconhecer alguém como batata feliz. Também acho. Ó, potenciação. Pô, caramba. Potenciação, então, aquele velho papo que eu te mandei. Você tem multiplicações, o número de cima indica a quantidade de repetições, o de baixo, o número que vai se repetir. Então, aqui tem alguns exemplos. Ele dá o nome das coisas, tudo bem tranquilo comparado com a aula passada. Nós temos algumas potências bem específicas, que é o caso do qualquer número elevado a 1, que dá a própria base. Nós temos também quando tem parênteses. Quando tem parênteses, o que acontece? Repete o parênteses, olha só. Repete tudo embaixo do 2. Isso inclui parênteses, tá bom? Então, menos 3 vezes menos 3, 9. Quando a gente tem um número ímpar na parte de cima, bem, continua repetindo, né? Vai repetir 3 vezes. Mas o legal é o seguinte, o sinal é negativo, ok? Quando tu tem um número ímpar e a sua base é negativa, você pode ter a certeza que a sua resposta vai ser negativa também, tá bom? O mesmo não acontece quando você tem um expoente par. Quando você tem um expoente par, a resposta é positiva. Ok? Ok. Ok. Então, tudo isso ocorre por causa do menos com menos é mais com menos é menos. Aquele papo lá que a professora manda assim 1 trilhão de vezes desde a terceira série. Né? Então, tá na hora de decorar de uma vez. Né? Então, beleza. Aqui a gente tem um ponto bem interessante que é o seguinte, olha só. Quando a gente tem o número no expoente, mas não tem um parênteses, tá vendo? É menos 3 elevado a 2. O 2, ele está apenas sobre o 3, não está sobre o menos 3. Então, o que, que vai acontecer? É como se ele agisse só sobre o 3, de tal forma que o sinal vai ficar ali fora, ele não vai participar da multiplicação, tá vendo? Vai ficar apenas repetindo o 3, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, só que como tem um sinal de menos ali, vai ficar menos 9, tá bom? Beleza. Então, aqui nós temos alguns exemplos quando a gente tem, por exemplo, expoente negativo. Eu te falei sobre isso também. Quando a gente tem um expoente negativo, É só inverter. nós invertemos. Isso mesmo. Invertemos. Só que tem um cuidadinho que você tem que tomar aqui, que é o seguinte, né? Quando a gente inverte, nós invertemos, beleza? Só que a gente inverte com o número também, com o valor aqui também. Então, se é sinal negativo, o 2 vem aqui para baixo também. Então vai ficar 3 elevado a 2 na parte de baixo, tá bom? 3 elevado a 2 é 9, então vai ficar 1 sobre 9. É a mesma coisa com o 4 aqui e por aí vai. Isso aqui, né, a regra mais legal que tem, que é sempre zero, independente do número. Aqui, veja que eu estou passando bem rápido porque a gente já viu tudo isso na aula passada, né? É. Então, quando a gente tiver 1 elevado a qualquer coisa, também é 1. E potências de base 10. Isso aqui aparece com bastante frequência, tá? Potências de base 10 aparecem com muita frequência. Qual que é o grande lance das potências de base 10? Você, quando você tiver um 10 elevado a alguma coisa, É só colocar o zero do número. a quantidade de zeros que tem do expoente, exatamente. Exatamente. Muito bem notado. Então, né, se for 10 elevado a 2 é o 100. Por quê? Porque 100 tem 2 zeros. E assim sucessivamente. Show. Agora você vai fazer esses aqui, todos esses. Tá bem, vamos lá. Vamos colocar esse cerebelo para funcionar. Isso, vai lá. Então eu vou sair por menos de 1 minuto e já volto, tá?
Pronto, voltei. Desculpa a demora. Já conseguiu terminar tudo? Tudo não, calma aí. Espere um Tá. pouco. Poxa, ontem eu dei 2 aulas de potenciação e eu não lembro qual livro que eu usei. Eu estou, assim, muito bravo, para não dizer outra palavra. Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, para eu poder procurar enquanto você resolve as continhas. Eu vou colocar no Paint isso aqui, você fica olhando o que você deve fazer no Paint, enquanto eu uso o PDF para procurar as coisas. Só um segundo. Acabei. Nossa, você é muito rápida. E aí, vamos lá então. Outra hora eu procuro. Uou, qual que é 8 elevado a menos 2? Me diga. 1/64. Certo, porque é 8 vezes 8, isso vai dar 64. Muito bem. Quanto é menos 2 elevado a 4? 64. 64, porque, bem, expoente par. Então você vai. Peraí, 64? 2, 4, 8 vezes. Não. Ah, tinha dado 64 porque eu fiquei com medo de dar 4. Não, 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 não. Vai repetir o menos 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ah, Longe de mas 64. aí Qual foi seu erro? Me diga. é porque eu multipliquei pelo próprio. Eu fiz 8 vezes 2, eu acho. Ah, peraí, eu fui burra. Cacete, eu multipliquei 8 duas vezes. Vacilou, bro. Vacilou. Verdade, né? Putz. Sem problemas. 18 elevado a 0. 1. 1 elevado a 154. 1. Também. E quanto é 10 elevado a 9? 1 trilhão. 1 trilhão? Vamos ver se é isso mesmo. Tem que colocar 9 zeros, Sei lá, é né? porque eu não sei muito falar bem esses zeros. Pra mim, eu não sei o que vem depois do quadrilhão. Então, deve Tá, ser 1 trilhão. mas calma aí. Isso aqui é 1 bilhão. bilhão, é um bi. Ah, sei lá. Tem 3 números de 3 de 0? Trilhão. Não, A minha cara, mente funciona assim. com certeza não é essa Mas lógica. aí também passo antes de bilhão, ou é milhão ou é bilhão. Aí, Tu tens que ver que, tipo, aqui, né, bem, dezena, centena, milhar, desculpa, falei besteira. Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Não, aí que é 100 mil, então, querendo ou não, 100 mil. é. Aqui, ó, 1 milhão, 10 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, ok? Pensa desse Ah, jeito. tá. A ideia é essa. Aí. Mas eu fiz isso. Eu só falei errado. Mas eu fiz isso. Ai, como eu queria ter essa diferença de 1000 na minha conta, de ordem de grandeza 1000, pegar o que eu tenho e multiplicar por 1000, que nem tu fez, trocar de milhão, de bilhão para trilhão. Então, é uma diferença tão pequena, assim, só de 1000, beleza. Então Por causa tá. de Porque 3 zeros. 1 bilhão são 1000 bilhões. Não, 1 bilhão são, desculpa, 1 trilhão são 1000 bilhões. Putz, é verdade, né? É muita diferença. Uau. Beleza. Vamos continuar o conteúdinho aqui, tá? Vamos lá. Esse gato aí é de qual anime? Ou é só um gato aleatório É. do Google? Não, é de um anime chamado Bananiá. Eu comecei a assistir, eu achei Ah, fofinho. o Bananear, claro, eu vi esses dias algumas coisas de Bananear. É legal? Eu achei muito fofinho. Eu falei, ah, que bonitinho. Então tá bom. Ó, produtos de potência de mesma base. Então, a parte de baixo é igual. E daí, aquela frase que tu também já deve ter escutado 1 trilhão de vezes da prof. Bases iguais somos expoentes. Já escutou isso? Bases iguais somos expoentes. Bases iguais Sim, somos expoentes. Então grava bem isso no teu cérebro. Bases iguais somos expoentes. Então o ok. que a gente tem aqui são um monte de bases iguais. Agora, o que o professor não fala é o seguinte: nem sempre tu precisa somar os expoentes. Tu soma só quando tu quiser. Quando tu perceber que ou é o que o problema está pedindo ou facilita a resolução do problema. Porque às vezes, tipo nesse caso aqui, ó, para que somar? Eu sei que 2 elevado a 3 é 8 e eu sei que 2 elevado a 2 é 4. Então 8 vezes 4, 32. Agora, se por algum motivo tu acha mais fácil calcular 2 elevado a 5, daí tu soma os expoentes. A grande questão é, tu vai utilizar essas ferramentas quando for mais interessante. Essas contas aqui, Emanuele,
Manuela. Droga. Manuela e não tem E na frente, né? É. Então eu anotei completamente errado o teu nome aqui. Eu anotei Emanuela Hill. Então é só Manuela Hill, beleza. De toda forma, ferramentas a gente usa quando é mais apropriado. Se não for apropriado, a gente não usa. Tá? É tipo, sei lá, vou usar um serrote para parafusar um prego? Não. Eu não parafuso pregos, eu uso martelos para pregar pregos. Então a gente tem que usar a ferramenta certa na situação certa e quando for conveniente, tá? Então a ideia é essa. Olha só, um lance interessante, quando a gente tem 3 vezes a mesma base, a gente pode somar tudo de uma vez, tá bom? E a base, ela não importa o que for, pode ser esse negócio com parênteses aqui, como pode ser, por exemplo, uma letra. X também, ó. X vezes x ao quadrado daria x ao cubo. No caso aqui, a gente está falando do número parênteses menos 5. Parênteses menos 5 ao cubo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Ó, a regra para dividir é a mesma tranqueira, só que qual que é a única diferença aqui? Ó? Bases iguais diminui o expoente de baixo. Então, bases iguais na divisão diminui o expoente de baixo. Bases iguais na divisão diminui o expoente de baixo. Grava isso, tá? Fala para mim então o que eu acabei de falar. Base iguais diminui o expoente. Bases iguais na divisão diminui o expoente Isso aí, de baixo. mas é igual, não é igual? É igual. Não é igual, não é. A base não é igual? Tu tem que lembrar que é na divisão e diminui o de baixo. É isso que tu tem que lembrar. Essa é a grande diferença aqui, tá? E agora qual que é o lance? Bem, exemplo simples aqui, onde o expoente de baixo é sempre positivo, mas nem sempre o expoente é positivo. Às vezes o expoente é negativo. E daí você vai ter menos uma coisa negativa. E daí Menos, você vai menos. ter menos acontece o quê? Mais. Exato. Então você vai ter no fim das contas uma conta de mais, ok? Em especial aqui dos nossos bagulhinhos, nós temos aqui esta, que é muito interessante. Perceba que ao mesmo tempo nós temos multiplicações e divisão, tudo com a mesma base, tá vendo? Então tu pode colocar tudo na mesma conta. O que estiver multiplicando, ou seja, os de cima, você soma. E o único que está diminuindo, que é o de baixo, você diminui, ok? A gente fez a conta tudo de uma vez. E você pode fazer tudo de uma vez se você quiser. Mais uma regra. Potência de potência. Ó, também grava o que eu vou falar agora. Eu vou falar repetidas vezes para você decorar. Potência de potência multiplica as potências. Potência de potência multiplica as potências. Tá bom? Tá. Tá aparecendo tudo aí pra ti, né? Tá. Tá. Então, potência de potências multiplica as potências. Beleza? Sempre. Beleza. Então, por exemplo, aqui. 2 elevado a 3 elevado a 5. Então você tem uma potência de uma potência. Então você simplesmente multiplica. Você não pode cometer o erro que todo aluno comete quando vai fazer essa conta a primeira vez, que é fazer 3 elevado a 5. Não é para fazer 3 elevado a 5, é para fazer 3 vezes 5, ok? Mas se quiser, pode, tipo, fazer primeiro o de dentro do parênteses e depois fazer 5? Pode, perfeito. É exatamente o que eu acabei de te falar sobre as ferramentas. Se for mais apropriado para você resolver o que está aqui dentro e depois elevar a 5, faça. Vai dar a mesma resposta. 2 elevado a 3 é 8. 8 elevado a 5, pode fazer na calculadora, vai dar isso aqui. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 15 e você faz o que for mais apropriado. Beleza? Pelo menos assim eu não me perco. Exato. Outra regra. Mais uma regra aqui. Caso você tenha, olha só, caso você tenha uma multiplicação de dois números e esta multiplicação estiver elevada ao mesmo expoente, você pode fazer o expoente de cada termo da multiplicação. Isso aqui só serve para a multiplicação, não serve para soma, não serve para diminuição, só serve para multiplicação, tá bom? Se tivesse A mais B, não ia ficar desse jeito aqui, com maisinho no lugar do ponto. Ia ficar outra coisa completamente diferente, tá? Então essa regra só serve para multiplicação. Mas novamente, né? Se tu quiser multiplicar o que está aqui dentro e resolver a conta, pode também. Faça o que for mais apropriado para você. Aqui neste caso ele faz, ó. Ele aplica a regra
Daí, né, a regra era essa. Então, basicamente é isso vezes isso, que é 512. Ou ele resolve o que está dentro primeiro, que é o 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8 vezes 8, 512. Sacou? Ele faz dos dois jeitos aqui e dá a mesma resposta. Entendi. Topzera, né? Agora tem um detalhe importante aqui. Digamos que um dos números dentro esteja negativo, como por exemplo menos 2. O sinal vai apenas com menos 2, ele não vai com 4. Ok? Se fosse o 4 tivesse um sinal de menos aqui do lado do 4, ele iria só com o 4. Tá? Pô, professor, mas o sinal de menos está aqui na frente dos dois números. Não Mas importa. tem um vezes ali. Tem vezes. Então, o que daria para tu fazer? O que o cara faz aqui também, ó. Caso tu, eu não tô sabendo, você pega e faz a conta ali do menos 2 pelo 4. Vai dar menos 8. Em cima do menos 8, tu tenta resolver. Tá bom? Menos 8 vezes menos 8, 64. Agora, temos outra situação interessante, quando o sinal de menos está fora. Se o sinal de menos estiver fora, então ele não está envolvido no quadrado. Então tu resolve as contas aqui associadas com os numerozinhos e depois tu multiplica por menos 1. Por isso que a resposta deu negativa, beleza? Beleza. Então é fácil, só que tem que ter atenção, tá bom? E não pode ficar com medo também. Ai, tem tanta forma de fazer. Pega uma das formas e faz. Caraca, estão me ligando aqui nessa bosta. Que esculacho, que esculacho. Ó, a regra para divisão é a mesma, igualmente a mesma, tá? Você vai fazer um de cada, vai fazer o de cada. Beleza. Então, ó, aqui na divisão tem um negócio muito importante, Manuela. Negócio Acertou? acertou, miserável. O negócio é o seguinte, olha só esse sinal. Tá vendo que ele tá realmente do lado da fração? Sim. Quando você for fazer a potência, resolver a potência, este sinal vai em apenas um dos números. Por exemplo, no menos 1. Se você quisesse colocar no 2, poderia também. É por Poderia nossa também. escolha. Sua escolha. Mas você tem que escolher um e colocar só nesse. Não é para colocar nos dois, não. É para colocar só em um dos números. Ok? Ok. Eu estou falando que eu vejo os meus alunos repetidamente errarem. Então eu não quero que você cometa esses erros. Agora você vai fazer toda essa lista aqui. Vou colocar lá no Paint e você vai resolver sem a minha ajuda, para mostrar que é topzera. Pra mostrar que meu QI não é tão baixo. Seu QI é top, você está resolvendo tudo. Tá lá, eu vou pôr aqui no Paint, enquanto eu procuro os conteúdos de potência aqui, que sempre tem umas questõezinhas de vestibular, coisa assim, que eu acho massa que você já vai fazendo. Ixi, fechou. Eu sei, eu vou pôr no Paint. Ah, tá. Tá aparecendo aí, né? Beleza, agora eu tenho que Vou me achar. mutar então por enquanto. Sem problema, vou procurar aqui as questões de
Acabei, eu acho. Vejamos o que você fez. Ó, o primeiro deu 27. 27? É, né? Porque bases iguais somos expoentes, tu ficou com 3 elevado a 3, né? Ufa, pelo menos errar, ó, não errei. Pô, mas você não erra nada. O outro ficou 8 sobre 128. Eu tenho uma leve impressão Que? de que tá errado. É, eu Sim. esperava por isso. Ó, por quê? Porque tu não seguiu a regra. Ó, qual que é a regra aqui, menina? Base igual, diminui o expoente de baixo, certo? Sim, E aí, tu não fez isso. Daí vai ficar 2 elevado a menos 4, certo? eu acho que eu esqueci desse leve detalhe que a base era igual. É, a ideia aqui é utilizar as propriedades para resolver essas questõezinhas. Então, sim, dá para resolver do jeito que tu fez. Não é que o jeito que tu fez está errado, ele não está errado, é 8 sobre o que tu falou mesmo, tá certo. Só que não é assim que a gente quer resolver. Nós Ah, queremos tá. resolver deste jeito, utilizando as propriedades. Então, se o próximo tu não utilizou a propriedade, vai ter que fazer de novo, tá? Aqui vai ficar 1 sobre 2 a quarta, e 2 a quarta é 2, 4, 8, 16. 1 sobre 16. Ok. E a outra, tu utilizou a propriedade do potência de potência multiplica as potências? Acho que sim. Que eu fiz aqui umas contas, eu me perdi nas contas. Ai, a única conta que era para tu fazer era fazer a multiplicação das potências. Só isso. Daí ia ficar 3 elevado a 9, concorda comigo? Sim. Pois é. O que vier depois disso não me interessa muito. Para mim, o que é importante é tu utilizar as propriedades. E aqui, como é que ficou? A D. Ó, pelo que você disse, deveria ficar 2 sobre 2 e 3 2 elevado a 2. e 3 elevado a 2. Perfeito. Isso aqui vai dar 4 vezes 9, né? Sim, Que é o 36. sim, sim. E a última. A última eu fiz, mas eu vou Fez. procurar aqui. Tá bom, estou no aguardo. Vai lá. Se eu apaguei a conta, eu vou ficar tão decepcionada comigo mesmo. Eu acho que eu vou pular do prédio. Eu também. Eu sei. Apaguei a desgraça dessa conta. Eu me odeio. Mas se você tem a oportunidade de fazê-la de novo, vai lá. Ok. Boa sorte. Tô começando a repensar que você deveria não postar isso no YouTube porque eu vou passar vergonha. O povo do YouTube vai ver passar vergonha. Vai ser engraçado e decepcionante. O povo do YouTube não vê o meu canal. Eles não entram no meu canal. É tipo, quem vê os vídeos é a pessoa que estava na aula, basicamente. Ah, tá. O meu canal ele começou há menos de uma semana. Ah, Tem tá. hoje que pegou 20 inscritos, então o pessoal só tá se inscrevendo porque são parceiros aqui, são meus amigos. Senão Depois ninguém me ia manda ver. lá, então. Te mando lá para se inscrever, obrigado. E pra eu xingar meu próprio vídeo. Show. Mas eu apaguei a conta, fazer o quê? Aí eu só fiquei com o resultado. Então, né, tu pode fazer de novo, né, seguindo a mesma regra, a regra da Sim, divisão. mas eu Aquela, esqueci. Agora que eu apaguei, a minha mente apagou também. tá. A regra da divisão é igual à da multiplicação. É igual, é a mesma. Tu
pode levar o de cima e levar o de baixo. Né? Tá vendo que na multiplicação tu levou cada um dos termos? Na divisão também, tu pode levar cada um dos termos. Peraí, então. Vai lá, sem esculacho, porque essa aí é fácil, hein? Fica 1./8? Fica 1./8. Agora resolve essa continha aí, porque dá para simplificar. Dá para simplificar bem. Ok, 1./8. Procurar um espaço aqui no meu caderninho. Fica 125? Isso, 125. Muito bem. Né? Porque vai ficar 10 elevado a 3. E 2/3. Seja 1./8. Mas 1.008 são números pares. Então eu posso dividir por 2, certo? Sim. Então vai ficar 500 por 4. Posso dividir por 2. Vai ficar 250 por 2 e ainda posso dividir por 2. E vai ficar o 125 que você observou. Show! Eu achei o livro. Na verdade, é matéria de nono ano. É a primeira matéria de nono ano. Meu Deus. Pelo menos eu não sei. Ah, pelo menos é de nono. Podia ser de sexto, que nem você falou. Pois Fica é. Tem um pouco lá no sexto, mas é bem assim para criancinhas de 0 a 4 anos. Assim, bem fácil. Então, eu acho que eu até abri esse negócio aqui para ti, né? O tabuleiro de xadrez foi para ti que abriu isso? Sim. Ah, então, pô, você devia ter me dito. Fala, é aquele lá do xadrez. Do xadrez. Então tá, tem algumas coisas que eu sou chato. Não é chato não, eu acho só engraçado. Você devia zoar meu sotaque também. Você devia zoar, só que eu tô zoando o teu. Não, tem que cortar os números. Tem que cortar, né? Tem que cortar. Pô, você tá de esculacho, pô. Você tá de esculacho. Não pode falar isso comigo, não. Tá, ó. Tá vendo que as questões aqui, elas são bem parecidas com as que a gente estava trabalhando, né? É sempre trabalhar aqui com a propriedade mais apropriada para lidar com um determinado problema.
aqui a gente teria uma situação bem interessante. Eu só quero apontar aqui a resposta, já não vou pedir para te fazer essa conta, que é o seguinte, né? Nós temos essas operações com bases 10 aqui. Então, nós claramente veríamos que ficaria 10 elevado a 3 mais 2 menos 7, certo? 3 mais 2 menos 7. 3 e 2 na parte de cima e 7 na parte de baixo. Tá bom? Tá. O que daria, bem, 3 mais 2, 5, menos 7, 10 elevado a menos 2. E olha só que massa, toda vez que eu tenho um 10 elevado a um número negativo, eu também posso pensar aquele mesmo esquema dos zeros, né? Só que é para a esquerda daí. Ah, ao invés de ser pra direita, pra esquerda. Exato. Entendi. Então aqui no menos 3, ó, o mesmo esquema. 3 zeros para a esquerda. A ideia é essa. Então é algo interessante de tu decorar, tá? E para as bases 10, que são a base que você vai mais ver que você for estudar de potência, é isso que vai rolar. Então tá bom. Então temos, então o que a gente pode fazer aqui? Ah, por sinal, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: as unidades de medida que você conhece, do tipo centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, essas paradas tudo aí, é basicamente potências de base 10. Sabia? Ó, 1 centímetro, eu acredito que você saiba que 1 centímetro é a centésima parte do metro. É você pegar 1 metro e dividir por 100. Né? Se você pegar uma régua centimetrada de 1 metro, os risquinhos, né? Primeiro você vai ver 100 risquinhos e você vai ter entre cada risquinho 1 centímetro. Ok? Então a ideia do centímetro é isso, é a centésima parte do metro. Ok? Então olha só que interessante. 1 centímetro em metros é 10 na menos 2 metros. Ok? Então se você tem, sei lá, 7 centímetros de qualquer coisa. Se tu quiser passar isso para metros, é só tu pegar 7 e multiplicar por 10 elevado a menos 2, tá bom? Tá Só bem. isso. Só que o que é 10 elevado a menos 2? Né? Se tu lembrar das propriedades que a gente estava conversando até agora, é 1 sobre 10 ao quadrado. Concorda comigo? Sim. Se tu tiver alguma dificuldade de entender só o que eu estou falando, tenta pôr no papel quando eu falar, né? Mas 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ou seja, quando você quer passar de centímetros para metros, a única coisa que você precisa é dividir por 100. Quer um exemplo? Qual que é a tua altura? Eu tenho 1,57. 1,57, ok. Então você tem 1,57 m, 1,57 metros. Em centímetros, a sua altura é 157 centímetros. Acredito que você saiba disso, né? Eu sei. Centímetros, tem 157, exatamente. Então, veja, se tu pegar 157 e dividir por 100, que é o que a gente está conversando até agora, você vai ter justamente a sua altura que você me falou em metros, 1,57 metros. A ideia é sempre essa. É sempre você fazer alguma operação com uma base 10. Show? E a operação é sempre a mesma, do tipo esse K aqui, né? Esse K de quilômetros é o mesmo K que aparece em quilogramas. A letra K, na matemática, ela significa multiplicar por 1000, ou multiplicar por 10 na 3. Da mesma forma que o C significa dividir por 100, o K significa multiplicar por 1000. Eu não sei se tu tem Instagram, ou mesmo no YouTube, o que acontece? Quando tu tem, por exemplo, 1000 seguidores, ou 2000 Aparece um seguidores, K. exato, Mas exatamente. Esse é o significado do K na matemática. Multiplicar ou dividir por 1000, tá bom? Desculpa, K é multiplicar por 1000. Beleza? Então a ideia é essa. K é multiplicar por 1000. O mili, o Mzinho, é dividir por 1000. Então em algum lugar tem milha. Não tem milha aqui. Mas quando tu vê um milímetro, ou mililitro, qualquer coisa do gênero com mili no nome, tu tem que dividir por 1000, tá bom? Então, sei lá, se tu tem 2.000 mililitros, por algum motivo aparece isso na sua frente.
Você divide por 1.000 e descobre que, na verdade, você tem 2 litros. Tá bom? Tá bom. Então, se, por exemplo, tu compra uma garrafinha de Coca-Cola e lá tem 600 ml. Né? Se tu quiser saber quanto é isso em litros, tu pega 600 e divide por 1.000. Vai dar 0,6. Ou seja, dentro de uma garrafinha de 600 ml, tem 0,6. 0,6. Digo, 0,6? O Quê? quê? 0,6 o quê? Litros? Isso, exatamente. Então tu pegou o esquema. O É esquema é porque aí esse. a aula travou, aí eu travei, ficou tudo travado. Pode crer. Mas tu entendeu. O que importa é isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade baseado nessas paradas aqui, beleza? Beleza. Então, beleza. Agradeço extremamente sua atenção e sua simpatia e nos vemos, eu acredito que semana que vem. Né? Sim. Tchau, tchau! Tchau.